certos casos, tais reminiscências podem exercer um efeito terapêutico notável, como Freud já assinalou há muito tempo. Essa observação confirma o ponto de vista de que um hiato nas lembranças da infância, a chamada amnésia, representa uma perda importante e sua recuperação pode trazer acentuada melhoria de vida e bem-estar. Por uma criança ser fisicamente pequena e seus pensamentos conscientes poucos e simples, não avaliamos as extensas complicações da sua mente infantil, fundamentadas na sua identidade original, com a psique pré-histórica. Essa mente original está tão presente e ativa na criança quanto as fases evolutivas da humanidade, no seu corpo embrionário. Se o leitor se recorda do que contamos anteriormente a respeito dos incríveis sonhos que uma criança dera de presente ao pai, poderá compreender bem o que queremos dizer. Na amnésia infantil, encontramos estranhos fragmentos mitológicos que muitas vezes aparecem também em psicoses ulteriores. Imagens desse tipo são altamente luminosas e, portanto, muito importantes. Quando tais reminiscências reaparecem na vida adulta, podem, em alguns casos, ocasionar profundos distúrbios psicológicos, enquanto em outros possibilitam, por vezes, milagrosas curas ou conversões religiosas. Muitas vezes trazem de volta porções há muito desaparecidas de nossas vidas, enriquecendo e dando novo sentido à existência humana. Em seguida, um desenho bastante rupestre. Imaginem aqueles desenhos de caverna, só que, naquele estilo. Só que tem um círculo branco, dentro dele um círculo preto, ao lado uma forma que lembra o contorno de um violino, embaixo do círculo, na frente do círculo, uma semilua, um semicírculo, e na frente dele uma outra forma que parece uma poça d'água. E ao lado parecem uns bonequinhos, Lembra daqueles desenhos de caverna? Parecem uns bonequinhos. Legenda. No inconsciente de uma criança podemos ver o poder e a universalidade dos símbolos arquetípicos. Um desenho de uma criança de 7 anos, um sol imenso, afugentando aves negras, os demônios da noite. Revela a atmosfera do verdadeiro mito. Embaixo tem uma imagem de 2 crianças, uma está pulando sobre a outra, elas estão rindo, e do lado um cavalo com um potro e uma criança em cima do cavalo. Legenda. Crianças que brincam, dançam espontaneamente à esquerda, numa forma de expressão tão natural quanto as das danças cerimoniais primitivas. O folclore antigo ainda existe nos ritos infantis. Por exemplo, as crianças de toda a Grã-Bretanha e também de outros lugares acreditam que dá sorte encontrar um cavalo branco, um notório símbolo de vida. A deusa celta da criação, Epona, mostrada aqui, montando um cavalo à direita, também foi muitas vezes representada sob a forma de uma égua branca. Reminiscências de memórias da infância e a reprodução de comportamentos psíquicos expressos por meio de arquétipos podem alargar nossos horizontes e aumentar o campo da nossa consciência, sob a condição de que os conteúdos readquiridos sejam assimilados e integrados na mente consciente. Como não são elementos neutros, a sua assimilação vai modificar a personalidade do indivíduo,
já que também eles vão sofrer algumas alterações. Nesse estado que chamamos de o processo de individuação, que a doutora M.L. von Franz vai descrever mais adiante, a interpretação dos símbolos exerce um papel prático de muita importância, pois os símbolos representam tentativas naturais na reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique. Naturalmente, apenas constatar a existência dos símbolos e depois afastá-los da mente não teria resultado algum e simplesmente restabeleceria o antigo estado neurótico, destruindo uma tentativa de síntese. Mas, infelizmente, as poucas pessoas que não negam a existência de arquétipos os tratam quase invariavelmente como simples palavras, esquecendo-se da sua realidade viva. Quando então a sua luminosidade é assim ilegitimamente afastada, tem início um processo ilimitado de substituições. Em outras palavras, escorrega-se facilmente de um arquétipo para outro, tudo querendo significar tudo. É bem verdade que as formas dos arquétipos são, em grande proporção, permutáveis, mas a sua luminosidade é e se mantém um fato, e constitui o valor real de um acontecimento arquetípico. Esse valor emocional deve ser lembrado e observado em todo o processo de interpretação dos sonhos. É facílimo perdermos contato com ele, uma vez que pensar e sentir são operações tão diametralmente opostas que uma exclui a outra quase automaticamente. A psicologia é a única ciência que precisa levar em conta o fator valor, isto é, o sentimento, pois ele é o elemento de ligação entre as ocorrências físicas e a vida. Por isso, acusam-na tanto de não ser científica. Seus críticos não compreenderam a necessidade prática e científica de se dar a devida atenção ao sentimento. Em seguida, uma imagem preto e branco parece uma cidade vista de cima, parecem arranha-céus, mas está tão bem divididinho que é até estranho, mas parecem arranha-céus. E embaixo parece uma cidade destruída. Legenda: a maior cidade do século XX, Nova York. Abaixo, o fim de uma outra cidade, Hiroshima, em 1945. Apesar de o homem julgar ter dominado a natureza, Jung chama a atenção para o fato de ele ainda não ter conseguido controlar a sua própria. Subtítulo: Curando a dissociação. Nosso intelecto criou um novo mundo que domina a natureza e ainda o povoou de máquinas monstruosas. Essas máquinas são tão incontestavelmente úteis que nem podemos imaginar a possibilidade de nos descartarmos delas ou de escapar à subserviência a que nos obrigam. Um comentário adicional, tá aí o celular, né? O computador, essas coisas hoje em dia na nossa vida. O homem não resiste às solicitações aventurosas de sua mente científica e inventiva, nem cessa de se parabenizar pelas suas esplêndidas conquistas. Ao mesmo tempo, sua genialidade revela uma misteriosa tendência a inventar coisas cada vez mais perigosas que representam instrumentos cada vez mais eficazes de suicídio coletivo. Em vista da crescente e súbita avalanche de nascimentos, o homem já começou a buscar meios e modos de controlar essa explosão demográfica. Mas a natureza pode vir a antecipar essa tarefa, voltando contra ele as suas próprias criações.
A bomba de hidrogênio, por exemplo, seria um freio seguro para o aumento da população, a despeito de nossa orgulhosa pretensão de dominar a natureza. Ainda somos suas vítimas, pois não aprendemos nem a nos dominar. Atraímos o desastre de maneira lenta, mas que nos parece fatal. Já não existem deuses cuja ajuda podemos invocar. As grandes religiões padecem de uma crescente anemia, pois as divindades prestimosas já fugiram dos bosques, dos rios, das montanhas e dos animais, e os homens deuses desapareceram no mais profundo do nosso inconsciente. Iludimo-nos julgando que lá no inconsciente levam uma vida humilhante entre as relíquias de nosso passado. Nossas vidas são agora dominadas por uma deusa, a razão, que é a nossa ilusão maior e mais trágica. É com a ajuda dela que acreditamos ter conquistado a natureza. Essa expressão é um simples slogan, pois essa pretensa conquista nos oprime com o fenômeno natural da superpopulação e ainda acrescenta aos nossos problemas uma total incapacidade psicológica de realizarmos os acordos políticos que se fazem necessários. Continuamos a achar natural que homens briguem e lutem com o objetivo de afirmar cada um a sua superioridade sobre o outro. Como pensar então em conquistas da natureza? Como toda mudança deve forçosamente começar em alguma parte. Será o indivíduo isoladamente que terá de tentar e experimentar levá-la adiante. Essa mudança só pode principiar realmente em um só indivíduo, que poderá ser qualquer um de nós. Ninguém tem o direito de ficar olhando à sua volta, à espera de que alguma outra pessoa faça aquilo que ele mesmo não está disposto a fazer. Mas como ninguém parece saber o que fazer, talvez valha a pena que cada um de nós se pergunte se por acaso o seu inconsciente conhece alguma coisa que possa ser útil a todos nós. A mente consciente, decididamente, parece incapaz de nos ajudar. O homem, hoje, dá-se conta dolorosamente de que nem as suas grandes religiões, nem as suas várias filosofias parecem capazes de lhe fornecer aquelas ideias enérgicas e dinâmicas que lhe dariam a segurança necessária para enfrentar as atuais condições do mundo. Sei bem o que haveriam de dizer os budistas. As coisas andariam bem se as pessoas seguissem a nobre trilha óctupla do Dharma, ou Dharma, é D-H-A-R-M-A, ou seja, lei, doutrina, e compreendessem verdadeiramente o self ou si mesmo. Já os cristãos afirmam que, se as pessoas tivessem fé em Deus, teríamos um mundo melhor. Os racionalistas insistem que se as pessoas fossem inteligentes e ponderadas, todos os nossos problemas seriam controlados. A verdadeira dificuldade é que nenhum desses pensamentos trata de resolver os problemas pessoalmente. Os cristãos muitas vezes perguntam por que Deus não se dirige a eles, como se acredita que fazia em tempos passados. Quando ouço esse tipo de questionamento, lembro-me sempre do Rabi, a quem perguntaram por que ninguém mais hoje em dia vê Deus, quando no passado ele aparecia às pessoas com tanta frequência. Resposta do Rabi, abre aspas, é que hoje em dia já não mais existe gente capaz de curvar-se o bastante. Fecha aspas. Resposta absolutamente certa. Estamos tão fascinados e envolvidos por nossa consciência subjetiva que nos esquecemos do fato milenar de que Deus nos fala, sobretudo, através de sonhos e visões.
O budista despreza o mundo das fantasias inconscientes, considerando-as ilusões inúteis. O cristão coloca sua igreja e sua Bíblia entre ele próprio e o seu inconsciente. E o racionalista ainda nem admite que a sua consciência não é o total da sua psique. Esse tipo de ignorância continua a existir, apesar de o inconsciente ser, há mais de 70 anos, um conceito científico básico e indispensável a qualquer investigação psicológica séria. Não podemos mais nos permitir uma atitude de Deus Todo-Poderoso, elegendo-nos juízes dos méritos ou das desvantagens dos fenômenos naturais. Não baseamos nossos conhecimentos de botânica na ultrapassada classificação de plantas úteis e inúteis, ou os de zoologia na ingênua distinção entre animais inofensivos e perigosos, mas complacentemente continuamos a admitir que consciência é razão e inconsciência é contrassenso. Em qualquer outra ciência, tal critério faria rir, tal a sua improcedência. Os micróbios, por exemplo, são razoáveis ou absurdos? Seja o que for inconsciente, sabe-se que é um fenômeno natural que produz símbolos provadamente relevantes. Não podemos esperar que alguém que nunca tenha olhado através de um microscópio seja uma autoridade em micróbios. Do mesmo modo, quem não fez um estudo sério a respeito dos símbolos naturais não pode ser considerado juiz competente do assunto, mas a depreciação geral da alma humana é de tal extensão que nem as grandes religiões, nem as várias filosofias, nem o racionalismo científico se dispõem a um estudo mais profundo. Apesar de a Igreja Católica admitir a ocorrência dos somnia, que é S-O-M-N-I-A, somnia adeomissa, sonhos enviados por Deus. A maioria dos seus pensadores não faz um esforço sério para compreender os sonhos. Duvido que exista um tratado ou uma doutrina protestante que se rebaixe a ponto de aceitar a possibilidade de a vox Dei ser percebida em algum sonho. Mas se o teólogo acredita mesmo na existência de Deus, com que autoridade pode afirmar que Deus é incapaz de nos falar por meio dos sonhos? Passei mais de meio século investigando símbolos naturais e cheguei à conclusão de que tanto sonhos quanto seus símbolos não são fenômenos inconsequentes ou desprovidos de sentido. Ao contrário, os sonhos fornecem as mais interessantes revelações a quem quiser se dar ao trabalho de entender a sua simbologia. O resultado é bem verdade, pouco tem a ver com problemas cotidianos, como vender ou comprar, mas o sentido da vida não está de todo explicado pela nossa atividade econômica. Nem os anseios mais íntimos do coração humano são atendidos por uma conta bancária. Nesse período da história humana em que toda a energia disponível é dedicada ao estudo e à investigação da natureza, dedica-se pouquíssima atenção à essência do homem, à sua psique. Enquanto multiplicam-se as pesquisas sobre as suas funções conscientes, no entanto, as regiões verdadeiramente complexas e desconhecidas da mente, onde são produzidos os símbolos, ainda continuam virtualmente inexploradas. E é incrível que, apesar de recebermos quase todas as noites sinais enviados por essas regiões, pareça tão tedioso decifrá-los
e que poucas pessoas se tenham preocupado com o assunto. O mais importante instrumento do homem, a sua psique, recebe pouca atenção e é muitas vezes tratado com desconfiança e desprezo. É apenas psicológico, eles dizem. É uma expressão que significa habitualmente. Não é nada, entre aspas. De onde exatamente virá esse imenso preconceito? Estivemos sempre tão manifestadamente ocupados com o que pensamos que nos esquecemos por completo de indagar o que pensará a nosso respeito a psique inconsciente. As ideias de Sigmund Freud vieram acentuar em muitas pessoas o desdém existente com relação à psique. Antes dele, rejeitava-se e ignorava-se sua existência. Agora a psique tornou-se uma espécie de depósito onde se despeja tudo que a moral refuga. Esse ponto de vista moderno é certamente unilateral e injusto. Nosso conhecimento atual do inconsciente revela que ele é um fenômeno natural e, tal como a própria natureza, pelo menos neutro. Nele encontramos todos os aspectos da natureza humana: a luz e a sombra, o belo e o feio, o bom e o mal, a profundidade e a tolice, o estudo do simbolismo individual e do coletivo. É tarefa gigantesca e que ainda não foi vencida, mas ao menos já existe um trabalho inicial. Os primeiros resultados já são encorajadores e parecem oferecer respostas às muitas perguntas até então sem nenhuma réplica que se fazem à humanidade de hoje. Então a imagem, imaginem uma torre, só que em vez de o topo, imaginem o início dela. Então tem uma escada em espiral, parece de madeira, tá em preto e branco. Tem uma portinha do lado da escada, bem pequena, como se fosse uma portinha de serviço, mas é bem pequena. Do lado da porta tem um homem idoso sentado na cadeira. Do lado dele tem uma janela e uma mesa com papéis. Legenda: Filósofo com livro aberto, de Rembrandt, 1633. Esse velho, parecendo estar voltado para dentro de si mesmo, exprime bem a convicção de Jung de que cada um de nós deve explorar o seu próprio inconsciente. O inconsciente não pode ser ignorado. Ele é natural, ilimitado e poderoso como as estrelas. Em seguida, uma imagem que parece uma galáxia, com várias estrelas e parece, não lembro o nome, não é pó de estrela, é poeira galáctica, alguma coisa assim. Mas tudo em preto e branco, mas muito pontos brilhantes de estrela. Bom, vamos entrar em uma nova parte aqui do livro. Parece que eles estão dividindo ela, não é nem um subtítulo, é realmente já uma parte diferente. 11. Os mitos antigos e o homem moderno. Joseph L. Henderson. Ah, sim. Então, a parte do Jung, propriamente dita, foi até aquele ponto. Agora são amigos dele, pessoas que estudaram junto ou que seguiam, né, a linha teórica dele, né? Que nem falou na introdução, que ele escreveu só a primeira parte. Bom, em seguida parece uma máscara tribal, em vermelho e branco, tem olhos, dentes desenhados, legenda: máscara cerimonial de uma ilha da Nova Irlanda, Nova Guiné. Subtítulo: Os símbolos eternos. A história antiga do homem está sendo redescoberta de maneira significativa por meio dos mitos e das imagens simbólicas que lhe sobreviveram. À medida que os arqueólogos pesquisam mais profundamente o passado,
vamos atribuindo menos valor aos acontecimentos históricos do que às estátuas, desenhos, templos e língua que nos contam velhas crenças. Outros símbolos também nos têm sido revelados pelos filósofos e historiadores religiosos que traduzem essas crenças em conceitos modernos e inteligíveis que, por sua vez, adquirem vida graças aos antropólogos. Esses últimos nos mostram que as mesmas formas simbólicas podem ser encontradas, sem sofrer qualquer mudança, nos ritos ou nos mitos de pequenas sociedades tribais ainda existentes na fronteira da nossa civilização. Todas essas pesquisas contribuíram imensamente para corrigir a atitude unilateral de pessoas que afirmam que tais símbolos pertencem a povos antigos ou a tribos contemporâneas atrasadas e, portanto, alheias às complexidades da vida moderna. Em Londres ou em Nova York, é fácil repudiar os ritos de fecundidade do homem neolítico como simples superstições arcaicas. Se alguém diz ter tido uma visão ou ouvido vozes, não será tratado como santo ou como oráculo. Dir-se-á que está com um distúrbio mental. Ainda lemos os mitos dos antigos gregos ou dos índios americanos, mas não conseguimos descobrir qualquer relação entre essas histórias e a nossa própria atitude para com os heróis ou os inúmeros acontecimentos dramáticos de hoje. No entanto, as conexões existem e os símbolos que as representam não perderam importância para a humanidade. Foi a escola de psicologia analítica do Dr. Jung que, nos nossos dias, mais contribuiu para a compreensão e reavaliação desses símbolos eternos. Ajudou a eliminar a distinção arbitrária entre o homem primitivo, para quem os símbolos são parte natural do cotidiano, e o homem moderno, que aparentemente não lhes encontra nenhum sentido ou aplicação. Em seguida, os Estados Unidos. Tem a Casa Branca lá atrás, se eu não me engano, e aquele corredorzão que fica na frente da Casa Branca, parece que está vendo uma passeata com vários policiais, o corredor assim do carro dos políticos e as pessoas do lado vendo. Legenda: uma cerimônia simbólica da antiguidade sob a sua forma contemporânea. O astronauta norte-americano John Glenn desfila em Washington depois de sua viagem em torno da Terra em 1962, exatamente como um herói antigo no seu vitorioso retorno à pátria. Realmente. Em seguida, parece uma pedra em formato de cruz, ao lado uma cruz ornamentada e ao lado parece ser, não é nem russo, não faço ideia de que palavra é essa, e atrás tem, é como se tivesse um letreiro de um jornal, e aí atrás tem prédios, casas, não sei. Legenda: à esquerda, uma escultura em forma de cruz de uma deusa grega da fertilidade, datada de por volta do ano de 2500 a.C. Ao centro, reprodução vista de dois ângulos de uma cruz de pedra escocesa do século VII, onde foram mantidos certos elementos femininos do paganismo, os seios da barra transversal. À direita, outro arquétipo milenar renasce sob nova roupagem. Um cartaz russo para um festival ateu da Páscoa.
substituindo a festa cristã, como também a Páscoa cristã foi sobreposta a antigos ritos de solstício pagão. Como o Dr. Jung assinalou no capítulo anterior, a mente humana tem a sua própria história e a psique retém muitos traços dos estágios anteriores da sua evolução. Mais ainda, os conteúdos do inconsciente exercem sobre a psique uma influência formativa. Podemos conscientemente ignorar a sua existência, mas inconscientemente reagimos a eles, assim como o fazemos as formas simbólicas, incluindo os sonhos, por meio das quais se expressam. O indivíduo pode ter a impressão de que seus sonhos são espontâneos e sem conexão, mas o analista, a fim de um longo período de observação, consegue constatar uma série de imagens oníricas com estrutura significativa. Se o paciente chegar a compreender o sentido de tudo isso, poderá, eventualmente, mudar sua atitude para com a vida. Alguns desses símbolos oníricos provêm daquilo que o Dr. Jung chamou de o inconsciente coletivo, isto é, a parte da psique que retém e transmite a herança psicológica comum da humanidade. Esses símbolos são tão antigos e tão pouco familiares ao homem moderno que ele não é capaz de compreendê-los ou assimilá-los diretamente. É aí que o analista torna-se útil. Possivelmente o paciente precisará ser libertado de uma sobrecarga de símbolos que tenham se tornado gastos, inadequados, ou, ao contrário, talvez necessite da ajuda para descobrir o valor permanente de algum velho símbolo que, longe de estar morto, esteja tentando renascer sob uma forma nova e atual. Antes de um analista poder explorar eficientemente o significado dos símbolos com o paciente, ele precisa adquirir um conhecimento muito mais amplo das suas origens e do seu sentido, pois as analogias entre os mitos antigos e as histórias que surgem nos sonhos dos pacientes de agora não são analogias triviais nem acidentais. Existem porque a mente inconsciente do homem moderno conserva a faculdade de construir símbolos antes expressos através das crenças e dos rituais do homem primitivo. E essa capacidade ainda continua a ter uma importância psíquica vital. Dependemos muito mais do que imaginamos das mensagens trazidas por esses símbolos, e tanto as nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente influenciados por elas. Em época de guerra, por exemplo, há um aumento de interesse pelas obras de Homero, Shakespeare e Tolstói, e lemos com uma nova percepção as passagens que dão à guerra o seu sentido permanente ou arquetípico. Elas hão de evocar uma reação muito mais profunda de nossa parte do que de alguém que jamais tenha vivido a intensa experiência emocional de uma guerra. As batalhas nas planícies de Troia em nada se assemelhavam às de Agincourt ou Borodino, e no entanto, aqueles grandes escritores foram capazes de transcender as diferenças de espaço e de tempo na tradução de temas universais, e nós reagimos a esses temas porque são fundamentalmente temas simbólicos. Seguida tem uma imagem de uma guerra em formato de desenho. Parece samurais e parece ter muito fogo no lugar, muitas espadas, e é isso.
Legenda: pintura japonesa em pergaminho no século VIII, representando a destruição de uma cidade. Em seguida aparece a Casa Branca, muita fumaça em volta dela. Errei. Legenda: a Catedral de São Paulo, igualmente envolta em chamas e fumaça durante um ataque aéreo a Londres na Segunda Grande Guerra. Mudam-se os métodos através dos tempos, mas o impacto da guerra é eterno e arquetípico. Há um exemplo ainda mais surpreendente e que deve ser familiar a todos os que nasceram numa sociedade cristã. No Natal, manifestamos a emoção íntima que nos desperta o nascimento mitológico de uma criança semidivina, apesar de não acreditarmos necessariamente na doutrina da Imaculada Concepção de Maria ou de possuirmos qualquer crença religiosa. Sem saber, sofremos a influência do simbolismo do renascimento. São remanescências de uma antiquíssima festa de solstício que exprime a esperança de renovação da esmaecida paisagem de inverno do hemisfério norte. Apesar de toda nossa sofisticação, alegramo-nos com essa festa simbólica da mesma forma com que na Páscoa nos juntamos aos nossos filhos no ritual dos ovos ou dos coelhos. Mas será que compreendemos o que estamos fazendo ou percebemos a conexão entre a história do nascimento, morte e ressurreição de Cristo com o simbolismo folclórico da Páscoa? Normalmente nem chegamos a considerar tais assuntos merecedores de maior atenção intelectual. No entanto, um é complemento do outro. O suplício da cruz na Sexta-feira Santa parece, a princípio, pertencer ao mesmo tipo de simbolismo da fecundidade que vamos encontrar nos rituais de homenagem a outros salvadores, como Osíris, Tamuz e Orfeu. Também eles tiveram nascimento divino ou semidivino, desenvolveram-se, foram mortos e ressuscitaram. Pertenciam, é verdade, a religiões cíclicas, em que a morte e a ressurreição do Deus Rei era um mito eternamente recorrente. Mas a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa é muito menos convincente do ponto de vista ritual do que o simbolismo das religiões cíclicas, pois Jesus sobe aos céus para sentar-se à direita do Pai. A sua ressurreição acontece uma só vez e não se repete. É esse caráter final do conceito cristão da ressurreição, confirmado pela ideia do julgamento final, que é também um tema fechado, que distingue o cristianismo dos outros mitos do Deus Rei. A ocorrência dá-se uma única vez e o ritual apenas a comemora. Esse sentido de caráter final, definitivo, será talvez uma das razões por que os primeiros cristãos, ainda influenciados por tradições anteriores, sentiam que o cristianismo deveria ser suplementado por alguns elementos dos ritos de fecundidade mais antigos. Precisavam que a promessa de ressurreição fosse sempre repetida, e é o que simbolizam o ovo e o coelho da Páscoa. Tomei 2 exemplos bem diferentes para mostrar como o homem continua a reagir às profundas influências psíquicas que conscientemente há de rejeitar como simples lendas folclóricas de gente supersticiosa e sem cultura. Mas é preciso irmos bem longe. Quanto mais detalhadamente se estuda a história do simbolismo e do seu papel na vida das diferentes culturas,
mas nos damos conta de que há também um sentido de recriação nesses símbolos. Alguns símbolos relacionam-se com a infância e a transição para a adolescência, outros com a maturidade e outros ainda com a experiência da velhice, quando o homem está se preparando para sua morte inevitável. O Dr. Jung explicou no capítulo 1 como os sonhos de uma menina de 8 anos continham símbolos habitualmente associados à velhice. Seus sonhos apresentavam aspecto de iniciação na vida sob as mesmas formas arquetípicas que expressam iniciação na morte. Essa progressão de ideias simbólicas, no entanto, pode ocorrer na mente inconsciente do homem moderno, da mesma maneira que nos rituais das sociedades do passado. Esse elo crucial entre os mitos arcaicos ou primitivos e os símbolos produzidos pelo inconsciente é de enorme valor para o analista. Permite-lhe identificar e interpretar esses símbolos em um contexto que lhes confere tanto uma perspectiva histórica quanto um sentido psicológico. Examinaremos agora alguns dos mais importantes símbolos da antiguidade e mostraremos como e com que propósito são análogos aos elementos simbólicos que figuram em nossos sonhos. Olha, é uma imagem feita em pedra. Eu diria, muito difícil, mas parece que tem elementos egípcios. Eu diria que talvez a saída dos judeus do Egito, mas não dá para saber. Tem elementos cristãos aí, religiosos, né? A segunda imagem é de Jesus crucificado e dos outros dois ali do lado crucificados também. E aí tem todo um público ali movimentado pela situação. E a terceira imagem, eu acredito que sejam os apóstolos. E eles estão olhando para cima. Não sei o que é, parece uma pomba, mas não dá para saber. À esquerda, ou da pedra, o nascimento de Cristo, ao centro, a crucificação, à direita, a ascensão. Seu nascimento, morte e renascimento seguem os padrões de muitos mitos heróicos antigos, uma estrutura baseada originalmente nos ritos sazonais de fertilidade, como os que se celebravam há 3.000 anos em Stonehenge, na Inglaterra, abaixo, ao alvorecer no solstício de verão. Então, a imagem de baixo é Stonehenge. Vocês já viram, imagina, aquelas pedras em formato de círculo? Então, são pedras retas, lisas, e elas têm pedras em cima, né? Como se estivesse formando um retângulo, mais ou menos. Então, tem essas pedras na imagem, uma grama, né? Uma planície, e bem no meio tá vindo o nascer do sol e ele tá fazendo um reflexo ali que tá fazendo um círculo vermelho que atravessa as pedras.